Olá pessoal, bem-vindo ao canal, meu nome é Rodrigo Guilherme e hoje eu vou estar falando sobre perca de peso. Um dos esportes que eu separei hoje para perca de peso é o Airsoft. O Airsoft é um jogo estratégico parecido com um jogo militar, então você tem que utilizar as estratégias militares subindo escada, morro, e isso acaba levando você a uma perca de peso. Então vou fazer alguns comparativos para vocês terem uma ideia do que pode ser utilizado e quanto ele é benéfico para vocês terem a perca de peso. Hoje, existem alguns acessórios que a gente utiliza para jogar o Airsoft. Quais são esses acessórios? Colete, bota, luva, capacete, óculos de proteção, máscara, calça, gandola, um rifle com red dot, que é nada mais que aquela mira que é mais bonitinha para você dar um tiro em alguém, a pistola, que pode ir acoplado no seu colete, aí você tem um magazine extra, que você leva no seu colete para carregar sua pistola, aí você leva um magazine extra para o seu rifle, para você dar tiros a mais também numa determinada missão, aí você também pode ter um acessório, que a gente coloca na sua pistola, ou se não até no seu rifle, que é uma lanterna. Aí você também, no seu colete, você pode ter granada, que é para utilização do jogo de Airsoft, vocês vão verificarem que existe granadas para esse esporte. E aí você tem também o Camelback, que é aquele negocinho que vai atrás, vamos chamar assim, tá? É uma garrafinha de água que a gente coloca atrás do colete, que eu consigo fazer hidratar o meu corpo naquele jogo militar. Então vamos imaginar, até para vocês terem uma ideia, mesmo hoje com a construção de armamentos de Airsoft, até de materiais leves, que às vezes de fibra de nylon, e aí existem N tipo de fabricação de armamento, mas vamos colocar que você tem um fuzil hoje, que esse fuzil é full metal. Esse fuzil, só o peso mais ou menos variado de um fuzil como esse está em média de 2 quilos. Existem pistolas full metal hoje em dia que ele tem mais ou menos 1,2 o quilo daquela pistola que você está usando. Então vamos fazer uma somatória no geral que vai dar um total de 5 quilos que você vai ter aí no seu corpo. Acredito que vai ser muito mais. Eu nunca medi, eu nunca consegui pesar tudo isso para verificar qual que é o peso de toda essa estrutura para você fazer o jogo do Airsoft. E aí você vai ter que ter toda aquela mobilidade para você correr, ou às vezes você está andando com o seu equipamento, correndo, pulando janela, subindo escada, correndo pelas escadas, rastejando, subindo morro, controlar a respiração, que às vezes isso acontece em qualquer esporte, às vezes uma natação, uma corrida, você tem que controlar a sua respiração, mas não é só, no Airsoft é muito mais importante você controlar a respiração, porque senão você denuncia a sua posição do jogo. Se a pessoa começa a sentir aquela sua respiração tensa ou aquela sua respiração ofegante, você vai denunciar a sua posição de jogo. Então, com isso, você vai ter que controlar bastante a sua respiração. Mais do que isso, você vai ter que controlar também a sua adrenalina, aquele impulso de você tentar entrar em algum determinado local, e tudo isso faz com que você tenha uma perca calórica muito grande, tá? Às vezes baixando de um determinado obstáculo, às vezes tem um furo numa parede que você tem que atravessar. Então, todas essas estruturas te levam a você ter uma queima calórica muito grande, com essa simulação de guerra. Então eu aconselho aí a todos participarem do Airsoft para fazer essa queima, para fazer esse experimento de queima calórica. Até para vocês terem uma ideia, Rodrigo, mas e o tempo médio de jogo? Vai depender muito da missão ou da estrutura de jogo que vocês vão estarem fazendo. Então, por exemplo, assim, tem jogos que duram 15 minutos, tem jogos que duram 2 horas, e tem simulações reais de combate que chegam a durar 12 horas de jogo. Então você imagina, as pessoas falam que, professores de educação física falam que às vezes a partir de 25 minutos, você andando na esteira, você começa a ter uma perca calórica. Você imaginou você fazer um jogo de 12 horas de Airsoft com 5 quilos? Então você tem uma perca calórica muito grande, muito elevada. Eu até aconselho todo mundo que for participar desse esporte chamado Airsoft, ter uma boa hidratação,
quando der aquela pausa que você está no jogo, você fazer uma boa hidratação, às vezes com uma água de coco, com um Gatorade, com uma água, para que você também não dê problemas aí para o seu corpo. Cuidar também da exposição do sol. Às vezes na hora que você está jogando, você está lá numa região que tem muito sol, você não está acostumado com aquilo, você não tem aquele preparo, então é necessário tomar bastante cuidado com essa questão da exposição do sol. Uma outra questão também são cuidados nos jogos com relação a matas, tá? Às vezes você vai estar fazendo aquela percussão, você vai estar fazendo aquela entrada dentro de uma mata, tomar cuidado com bichos, às vezes peçonhentos, aranha, cobra, prestar atenção dependendo do campo, do local que você vai estar fazendo, da estratégia de jogo. Preste atenção bastante no cenário do jogo, o que aquilo pode trazer como benefício, não como problemas para vocês. E tomar cuidado também com a questão da alimentação. Todo o esporte, independente se é uma musculação, uma natação ou um triatlo, você vai ter que controlar também a sua alimentação. É mais ou menos como a turma fala, mas se você já joga o Airsoft no final de semana, sua perca calórica não condiz com a sua alimentação da semana. Então o esporte, o Airsoft, nada mais é por trazer um outro benefício a mais para quem quer ter uma perca grande de peso aí, ok? Essa é uma dica que eu deixo no canal. Perdendo peso com o Airsoft. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem qualquer dúvida, pode olhar os meus vídeos, pode fazer um comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado.